Agora a gente está chegando a um patamar de taxa de juros que também tem a ver com isso, né? Selic 5,5%, né? Juro real de 2 e pouco, 3, que é um pouco a realidade do mundo. A gente está um pouquinho acima, mas não voltamos a ser grau de investimento, mas o prêmio de risco que hoje os títulos brasileiros pagam, a bolsa ali 100 mil pontos, já é Como é que você está vendo isso? Quer dizer, como é que o Brasil está nesse mercado financeiro no mundo hoje? Acho que tivemos avanços significativos. Eu volto sempre a essa tecla que eu acho que as gerações mais novas perderam a dimensão, e talvez nós que vivemos nesse período, nós temos 25 anos, um quarto de século, nós estamos exatamente nesse ano de 2019, entendendo o que é viver sem inflação. É quase que uma situação em que as pessoas dão um pouco peso a isso, mas a desorganização do sistema econômico, né, era monumental. A incapacidade de prever era infinita, né? O Chico Lopes, que durante muitos anos estudou, e você conhece, me entrevistou várias vezes, estudou muito a questão do combate à inflação. Ele dizia muito nas aulas, e foi meu professor, junto com outros no Departamento de Economia da PUC, mas o Chico tinha uma frase muito importante. Nós perdemos a dimensão do tempo, de quanto tempo os economistas perderam a sua carreira, o seu tempo no Brasil pensando o problema de inflação, ao invés de poder pensar os grandes problemas, a desigualdade, o crescimento, a produtividade, que são os elementos, na verdade, que permitem você crescer e distribuir riqueza, né? Eu acho que a gente está vivendo hoje um cenário de Brasil ainda muito delicado fiscal. Eu acho que levaremos alguns anos. Eu acho que a reforma da Previdência é um dado extremamente relevante. Eu acho que essa talvez, se o atual governo não fizer mais nada, essa já será uma contribuição em si. Todos os governos fizeram alguma mexida ao longo dos últimos anos. Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer fez a grande inicial discussão do processo, mas esse governo está aprovando, o Congresso está aprovando. Não é a ideal, mas é uma reforma relevante para permitir que o Brasil dê uma respirada ao longo dos próximos anos. Entretanto, nós temos esse desafio fiscal, que ele só vai se resolver, Vidor, com crescimento, tá? Eu acho que essa agenda do crescimento é que vai, de fato, trazer o lado na arrecadação. Porque tem um teto de gastos. Se a receita não... Ela não vai dar conta disso. E por que eu falo o crescimento ser extremamente importante nessa agenda? Você tocou nesse ponto, o teto de gasto, e uma dificuldade política que é desindexar as despesas, né? A maneira como nós construímos, pós-88, o Brasil, e tinha uma razão de ser naquele momento. Não estou fazendo aqui uma crítica específica, talvez a crítica seja a gente ter demorado a atacar e enxergar esse problema, porque não era conveniente. No regime militar, né? Então a questão de direitos sociais, direitos humanos... Então você não tem como chegar a atacar 88. Você tem como dizer que 88 foi um ponto de partida em que nós identificamos, mas por uma certa letargia não corrigimos, porque era conveniente não corrigir na política da hora, né? Mas agora o preço chegou. Em algum momento a economia tem isso, né? Aparece a fatura. Em algum momento ela vai aparecer. Não tem almoço grátis. Não tem almoço grátis. A economia é literalmente onde não há almoço grátis. Ela já chegou. Chegou há alguns anos. Então, nesse momento, a combinação de uma agenda política, óbvio, de desindexar a economia, que exigirá um grande esforço a nível do Congresso, para que você possa desonerar, desobrigar essas despesas obrigatórias, ela tem que ter para e passo um caminho pelo lado do crescimento da receita. E o crescimento da receita é crescimento. E eu diria para você o seguinte: esse nível de taxa de juros, eu acho que ele vem para ficar algum tempo. Ele persistirá lá fora, porque a gente até hoje não sabe se a gente está vivendo o famoso processo de japonização ou de estagnação secular, né?
como vários economistas hoje têm dificuldade de entender o efeito que aconteceu pós-2008, e eu acho que isso ainda, os bancos centrais hoje, até hoje, não conseguem resolver, mas acho que a tendência é a gente permanecer por algum período de tempo no Brasil, dada a capacidade ociosa que ainda temos, inclusive, com uma baixa taxa de inflação e um nível de taxa de juros real baixo. Isso é extremamente positivo, isso permite aqueles que estão mais alavancados desalavancarem, né? Redução do custo de capital, mesmo num cenário difícil que a gente vive ainda, de alto desemprego, de grande desigualdade. Eu volto a esse assunto um pouco mais à frente. Eu acho que isso já está tendo benefícios diretamente do ponto de vista de alguns setores da economia. Então eu acho que é uma recuperação lenta, é uma recuperação que vai exigir um gradualismo e uma certa paciência. Acho que ano que vem teremos um crescimento superior a esse ano, podendo alcançar alguma coisa como 1,5% até 2%, dependendo do cenário internacional. E eu acho que o ano seguinte... Se for 2, a gente dobra, hein? Se for 2, a gente dobra, exatamente. É um salto de 100%. É um salto de 100% de taxa de crescimento. Eu acho isso extremamente positivo. Acho que tem uma recuperação do crédito natural que vai acontecer ao longo desse ano. O crédito mais privado e menos o crédito público, até pelas mudanças que já houveram, TLP e uma série de coisas que mudou a questão do subsídio. Então, acho que dentro dessa ótica, Vidor, eu acho que o Brasil vai dar passos num sistema de baixa taxa de inflação, de baixa taxa de juros, com uma leve recuperação do crédito. Isso terá um efeito positivo, ainda que gradual, sobre a arrecadação. Isso não houver algum atos insanos do ponto de vista político, na política interna, e tampouco alguma percepção de uma grande crise, aprofundamento externo, que aparentemente eu acho que uma recessão nos moldes que nós vimos alguns anos atrás, no curto prazo está descartada. É muito mais uma questão de baixíssimos crescimentos ao longo dos próximos 2 anos.